Fala galera, beleza? Boa noite. Tá pronto o JCM 900 o Marshall, tá? Esteticamente feito só a limpeza no painel, né? O reacerto dos ponteiros, dos knobs que estavam um pouco desajustados, a limpezinha básica no painel e ficou bem legal. Parte traseira tá a mesma coisa, tá? Com exceção do acerto mais caprichoso dos LEDs, dos porta-fluidos, a gente vai ver por dentro, e da alteração do tráfego de saída de 8 para 4 ohms. A gente vai chegar lá por quê. Tá? De cara adianto que ao invés de trabalhar agora com 4 CDL6, a pedido do dono, né, ele pediu para se podia reduzir a potência dele, que é um aparelho de estúdio, de gravação. Então, 100 watts e que esse aparelho é usado era muita coisa. Então, eu sugestionei trabalhar com duas CDL6 só. E para casar a impedância, agora liga-se alto-falante de 8 ohms da caixa dele na saída de 4. Então você faz o acerto de impedância. E esse aparelho tem saídas de 4 e 8 ohms. É legal quando o celular não enquadra o foco por causa da luz, né? Tá aqui, ó. Esse é um combo, né? Então saídas de 4 e 8 ohms. O falante do combo é de 8 ohms. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Tá bem diferente a nível de fiação, a gente já pode perceber, né? Fiações de acerto todas no canto, ou rente quando possível, né? As fiações do filamento dessas válvulas do pré, elas originalmente vinham em fios, acho que é preto e vermelho, mas passando por cima dos fios de grade, placa e catodo, isso já gerando uma certa interferência, eu passei todos eles por baixo, já como não pode ser trançado alto, para não induzir essa parte que é bem afastada do circuito, eu passei as rentes e minimizou legal. Acerta esses resistores de screen, né, e da dita fiação. Aqui nós temos o capacitor principal de fonte foi substituído, mas ele estava sem os resistores de descarga, né? Além de descarregar esse capacitor principal, ele ajuda a balancear a tensão dividida entre os dois capacitores, tá? A fiação também reajustada, essa fiação toda que saiu dessas chaves, os capacitores secundários também foi toda acertada, tá? Aqui nós temos outra visão dele, fiação também toda reorganizada, a instalação de dois resistores de catodo para fazer medidas dinâmicas, né? Porque o dono me trouxe uma caixa com 10 válvulas ao acaso, que de 10 para arrumar duas próximas para poder casar foi uma luta. E esses resistores são bons, que você liga o voltímetro em paralelo com esses resistores, você vê a tensão imediata nos resistores e por consequência a corrente, basta você dividir, né? Então você vê o comportamento dinâmico de cada válvula, sobre o casamento delas, sobre o rendimento delas ao ser exigido potência delas. Então isso aí é uma mão na roda para você casar válvulas e você ver o rendimento delas. Quando você aplica funcionamento sobre elas, se elas respondem de uma forma semelhante. Tá? Foi feito um acerto melhor na instalação desses resistores que vem aqui dentro agora protegidos, né? E os LEDs indicadores de abertura quando abre os fusíveis dos catodos, que era do par, agora é de cada válvula só, como eu falei, agora está só com duas CDL6, 50 ohms. Ele a qualquer momento pode ser colocadas as 4 válvulas nele, lembrando só de reacertar lá atrás a impedância do tráfego de saída. Tá? Acho que o grande problema desse aparelho sempre foi o excesso de tensões que esse aparelho trabalha. Esse aparelho aqui em questão está trabalhando com a tensão de 530 volts, tá? Filamentos com 7.3 volts, com picos de 545 volts e 7,5 volts de filamento. Então eu fiz o acerto todo, tá? O que eu pude fazer, eu consegui elevar a tensão negativa do bias. Então hoje em dia você consegue ajustar o bias para você ter uma dissipação na placa das válvulas adequada. Mas é impreterível para esse aparelho durar, porque segundo o dono anterior, esse aparelho sempre foi uma eterna dor de cabeça. Mas eu creio que essa dor de cabeça vem desse erro de tensões. Eu fiz um cálculo básico, esse aparelho trabalhando com 110 volts de entrada, ele vai gerar um mais B de aproximadamente 460 a 470 volts de mais B, em filamento de 6.4 volts, por aí, 6.3 volts. É bem diferente dos atuais 530, 540 e 7,3, 7,5 volts, né? Então eu orientei ele a procurar um variac, um autotransformador que seja,
para você ter uma alimentação de 110 volts nesse aparelho para ele ficar durável. Porque não adianta você fazer um serviço bem feito, né, a nível de manutenção, ter um certo capricho na organização de fiação e tudo mais, e você fazer o camarada aqui trabalhar com tensões que não aguentam. Por isso que talvez esse aparelho sempre tivesse dando problema, segundo o dono falou. Ele pegou, mandou consertar algumas vezes, ficou um tempão parado e agora ele resolveu botar para rodar. Ele agora está rodando bonito, mesmo assim. Você mede a corrente de catódo das válvulas, você mede a tensão das placas, você vê a dissipação, está tudo bonitinho, direitinho, mais filamentos lá na Lua e umas B lá na Lua. Então o certo é você trazer tudo para os tensões, para os parâmetros normais, para você ter o aparelho confiável. Tudo funcionando direito, reverb funcionando direito, o canal drive, o canal clean, tudo bonito. Tá, ele agora, eu também dei uma limpeza no chassi, estava cheio de marca de resina, de coisas escritas e tal, então a organização e limpeza sempre se põe à mesa, né? O aparelho em si não é que tivesse ruim, ele estava trabalhado assim de uma forma meio relaxada e com erros. As pessoas anteriores tentaram fazer um acerto do menos B, elevar o menos B com pouco sucesso. Agora conseguiu aumentar o menos B, tá? Tanto que agora esse menos B ainda tem muita tensão negativa para aumentar, se fosse o caso. Ele está trabalhando agora com a tensão negativa a menos da metade do que ela pode chegar. Ainda tem reserva de tensão negativa para subir, se fosse o caso. É só agora acertar um variac, um alto tráfego com 110 volts e depois refazer os ajustes. O aparelho está perfeito. Como está rodando. Mas o certo é fazer as coisas trabalharem tal qual o projeto. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e um bom ano que chega aí para todos nós. Fiquem com Deus.